tarde à mesa. É um imenso prazer estar podendo participar desse grande evento. Tive a honra, né, de ser convidada pela Ordem dos Advogados do Brasil, então, aqui de Itajaí, para representá-los nesse evento. E quando eu fui convidada, eu realmente fiquei muito feliz, porque quando a gente fala de advogados, né, da área jurídica, a questão relacionada com a proteção do meio ambiente, a questão econômica, mas aliada no desenvolvimento sustentável, é ainda muito incipiente, né, ainda muito nova, e infelizmente isso ainda, dentro da área jurídica, não é muito valorizado. E isso vem mudando ao longo do tempo, né? Eu me lembro que quando eu me formei, mais ou menos uns 10 anos, eu era o bicho verde da universidade, porque realmente ninguém falava nisso, ninguém queria falar nisso, né? E hoje a gente vê que isso está mudando aos pouquinhos, mas mesmo assim é muito difícil a gente tá trazendo essa questão ambiental para os alunos do direito, para os advogados, mas também trazendo a importância do direito ambiental nas outras áreas, né? A questão transdisciplinar aí, eu brigo muito com essa questão transdisciplinar. Todo mundo também briga comigo, poxa, mas o que é essa questão transdisciplinar? De todas as áreas se comunicarem, estarem trabalhando em conjunto, para que algo realmente efetivo aconteça e que a gente realmente consiga o equilíbrio entre a questão da exploração, da questão econômica, mas também de uma preservação ambiental. Bom, gente, qual é então o papel hoje do direito da proteção ao meio ambiente, né? Na realidade, a gente vive num estado, e eu falo isso em nível mundial, em que há pouco tempo atrás nem falava nas questões ambientais, né? Se a gente for pensar no Estado Social de Direitos, na época pós-Segunda Guerra Mundial, eu nem vou falar antes, ninguém nem falava na questão ambiental. E isso é realmente muito recente. Na Alemanha talvez se falasse, porque eles realmente estavam lá precisando sobreviver e precisavam fazer alguma coisa relacionada à questão ambiental. E aí o direito ele começou a trabalhar nessa questão, começou a se falar realmente de proteção ambiental de uma maneira holística, como os autores do direito falam, né? Uma maneira realmente, vamos enxergar o meio ambiente como um todo e nos enxergar parte desse meio ambiente pro direito, que é muito complicado isso para a nossa área. A partir de 1981. Ainda isso é muito novo, ainda isso é muito difícil e ainda o papel dos advogados ambientais é muito restrito. A gente trabalha muito mais com técnicos, né, de outras áreas do que propriamente com advogados, e tem realmente alguns congressos, eventos sobre isso, mas ainda essa questão é muito complicada. É complicada também porque quem trabalha ou quem pensa muitas vezes nessa legislação não tem uma experiência técnica, né? Alguns têm, a gente sabe que no CONAMA existem técnicos que trabalham com isso, mas a gente vê muitas normas jurídicas com alguns problemas técnicos que não necessariamente são o melhor para a proteção do meio ambiente. Aqui eu ainda estou falando de uma forma geral, tá? Então, como é que eu vou dividir a minha palestra rapidamente, porque o tempo é curto? Eu vou dividir em 3 partes, né? A primeira parte, eu gostaria de falar para vocês que, então, esse direito, já que eu estou representando a OAB, ele se dá de 2 formas. Uma é a forma da prevenção, de tentar evitar que um possível dano aconteça, e a segunda forma é a forma de reparação. Bom, eu, empresa, eu, indústria, fiz tudo, né? Tudo que era possível, tudo que estava na legislação, para realmente preservar o meio ambiente, mas mesmo fazendo tudo, o dano aconteceu. Então eu tenho que reparar esse dano. E a terceira parte eu gostaria de falar um pouquinho do papel do advogado ambiental, se der tempo, tá? Para a prevenção dos danos ambientais, a gente tem, então, desde 1981, a Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que trouxe os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente,
Então a minha palestra acaba sendo um pouco técnica. Se porventura vocês não estiverem entendendo no meio dela, por favor, pode levantar a mão, perguntar. Eu tenho um pouco essa questão de professora, então eu gostaria que todos vocês estejam aqui entendendo um pouquinho realmente do que eu estou trazendo. Dentro desses instrumentos de proteção, a gente tem o licenciamento ambiental, a gente tem o estudo de impacto ambiental e a gente tem o zoneamento ambiental, dentre vários outros instrumentos de proteção. A minha ênfase, então, vai ser um pouquinho, quando eu falar de prevenção, o que a lei nos traz para prevenir? O instrumento do licenciamento. Mas o que é o licenciamento ambiental? Para que serve? É muito burocrático. Isso aí só serve para incomodar, esses órgãos ambientais só estão aí para incomodar, a gente não consegue instalar nossa indústria por causa dessa porcaria desse licenciamento ambiental, que não funciona, que não dá certo, né? E na realidade, o licenciamento ambiental ele é um procedimento administrativo, ele é um processo administrativo que os órgãos ambientais competentes, é o momento em que os órgãos ambientais competentes eles pegam esse projeto, né, de instalação de uma indústria, de exploração do petróleo e do gás, por exemplo, e analisa, verificam se isso realmente está de acordo com as questões ambientais, se isso não está sendo feito numa área de preservação permanente, né, numa área de mangue, enfim, e vão lá e atestam. Uma coisa que é importante dizer é que o licenciamento ambiental, dentro do direito, ele é um ato vinculado. O que é isso? Se a empresa apresentou todos os documentos e está tudo certo, né, ela realmente apresentou todos os documentos exigidos pela lei e não está querendo instalar sua indústria numa área de proteção ambiental, de preservação permanente, o poder público ele é obrigado a licenciar. Não tem o poder público dizendo, não, mas eu não quero porque essa indústria, né, isso pode daqui a anos causar problema. Não, se ele tiver cumprido tudo que está na legislação ambiental e tiver apresentado todos os documentos que dizem na legislação, o poder público é obrigado a licenciar. Por que eu estou falando isso? Porque várias vezes aparece no meu escritório, por exemplo, e chega a empresa, bate a empresa e fala assim, olha, o licenciamento está lá na Fátima, está lá no IBAMA, os caras estão sentados em cima, isso não acontece, isso eu não consigo, a questão é muito burocrática, não sei o quê. Ou no caso, até o ano passado eu trabalhava muito no Rio Grande do Sul, então era muito com a FEPAM, com a Fundação Estadual do Rio Grande do Sul. E eles não, né, é muita burocracia. Eu concordo, gente, aqui a gente não vai ter uma visão ingênua de que todos os órgãos ambientais são perfeitos. A gente sabe que falta gente, a gente sabe que tem problema de corrupção. Ontem mesmo saiu no jornal, todo mundo viu a corrupção dentro do próprio IBAMA. Então é óbvio que eu não estou querendo defender esses órgãos. Mas muitas vezes esses órgãos pegam, olham o processo, faltou alguma coisa, eles mandam o processo de volta e a empresa, e alguém, que eu não sei quem, senta em cima do negócio. Mas é o privado, não é o Estado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso acontece. Tá? Eu estou aqui, agora há pouco tempo também, teve um caso aqui da região, em que a prefeitura, porque a prefeitura não faz nada, não vou falar qual cidade, nem não era aqui em Itajaí. E aí eu fui ver e a prefeitura tinha feito tudo que ela tinha para fazer. E estava esperando alguém da empresa trazer o documento de volta. Né? Então a gente muitas vezes acha que, e infelizmente eu vou... muitas vezes a gente acha que a corrupção só existe dentro do poder público e muitas vezes ela está fora do poder público também. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então muitas vezes o problema do licenciamento não é só do órgão estadual, é também da questão privada. Porque eu falo isso porque eu vejo muito essa questão. Porque a burocracia é uma burocracia, mas é uma burocracia necessária para tentar fazer com que a gente traga o mínimo de prevenção. A lei traz o mínimo, né? Isso a gente não pode negar. Então, assim, quando a gente fala de licença ainda, a gente tem os órgãos competentes, né? O órgão ambiental federal, que é o IBAMA, o órgão ambiental estadual, que depende do Estado,
aqui é a Fátima, e o órgão ambiental municipal, que são os órgãos do município, aqui em Itajaí é a FAMAI. Né? Quando a gente fala de petróleo e gás, a gente fala para licenças offshore, né? A gente fala de competência do IBAMA, né? E quando é onshore, quando é dentro do território nacional, realmente a gente fala de competência do Estado. O município, no caso de petróleo e gás, não teria a competência para extração e produção, né? Então isso também tem que ficar bem claro. Só que por que o licenciamento ambiental é tão complicado? Né? Por que a gente vê essa história do licenciamento ambiental ser tão complicado em todas as áreas? Nessa área específica, poxa, primeiro, é para exploração, é para perfuração de poços, é para pesquisa, é fins comerciais, refinaria, indústria ali eu coloquei, né? É para transportar? Para cada coisa dessas, talvez eu precise de uma licença. Se eu quiser transportar, né, um material perigoso para o meio ambiente, eu vou ter que ter uma licença. No caso do estado de Santa Catarina, a licença é por veículo. Né? No caso de estados como São Paulo, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, não, a licença é para empresa. Então quer dizer, poxa, mas então eu tenho a licença para explorar, mas eu não tenho a licença para a indústria e não tenho a licença para transportar? Para cada coisa uma licença. E daí que a gente vê que é uma burocracia mesmo. Né? Nesse caso eu concordo, né, que realmente a pessoa tem lá a licença para exploração. E a licença para explorar não é só, então tá, eu peguei, tenho a licença do IBAMA, vou lá explorar e pronto. Não, tem vários outros documentos que eu preciso. Né? Então eu preciso ter uma autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, ele tem que me dizer qual é a área que é viável para fazer essa exploração. Eu preciso ter a concessão das agências reguladoras, né? No caso o ONP. Então, quer dizer, nesse caso, realmente é algo complicado, não é algo que eu vou conseguir resolver com vocês nessa palestra de 25 minutos. Eu só queria mostrar essa complexidade e mostrar por que da complexidade. Né? Não é simples mesmo, não é simples em nenhuma área. Né? Se eu falo em poços artesianos é a mesma coisa, se eu falo em instalação de uma indústria química é a mesma coisa, né? Eu tive uma época, eu trabalhei diretamente com uma indústria, com algumas indústrias químicas, mas teve uma que eu ajudei a fazer toda a parte de ISO, né? Tinham leis ali, porque lei ambiental é o que mais tem, né? Norma ambiental é o que mais tem. Tinham normas ali que eu nunca tinha visto, claro, porque é muita coisa. Era no estado do Rio Grande do Sul. Aí eu liguei para o órgão ambiental. Olha, tem uma lei aqui que diz que vocês têm que a gente tem que apresentar, além do relatório trimestral, mais relatórios para não ser cassada a nossa licença. E aí a empresa, o órgão estadual, não, eu não sei disso não. Né? Aí me passou para a biblioteca, como se eu quisesse saber da lei. E eu não queria saber da lei, eu queria saber da exigência do órgão público. Né? Se ele estava exercendo ou não o poder de polícia naquela lei. Vocês conseguem entender isso? Tem a lei, mas eu tenho que saber se o órgão ambiental está cumprindo ou não aquela lei também. Né? E aí, se ele não está cobrando isso, ele nem sabe que isso existe. Por que eu, empresa, e aí vem a questão da consciência socioambiental, vou gastar, sei lá, 37 mil, 50 mil por trimestre, né, dependendo da atividade, ou às vezes até mais, para fazer os meus relatórios trimestrais, né, por unidade. Às vezes é menos, às vezes é mais, depende da indústria e depende da atividade. Então, quer dizer, é uma questão muito complexa, é uma questão muito nova que ainda não está totalmente organizada na área jurídica ambiental. Então, essa é uma coisa que a gente tem que, infelizmente, também eu tenho que falar para vocês. Tá? Quanto do licenciamento do petróleo e gás, a gente tem uma resolução, tem várias resoluções CONAMA que acabam regulando várias coisas, mas a gente tem a resolução 23, né, que é específica para essa atividade. E essa resolução CONAMA 23, ela acaba trazendo as atividades de exploração, o que ela está realmente trabalhando, né? A perfuração de poços para a identificação das jazidas, a produção para pesquisa sobre a viabilidade econômica, a produção efetiva para fins comerciais. Então, a gente vai licenciar essas questões. Aí tem os tipos de licença, né? A gente tem
uma resolução do CONAMA. Eu estou falando do CONAMA que todo mundo sabe o que é. É o Conselho Nacional do Meio Ambiente, faz parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o CISNAMA, que está no Brasil inteiro, né? Por exemplo, a FAMAI aqui de Itajaí faz parte do CISNAMA. Então, é algo que foi criado também pela Política Nacional do Meio Ambiente lá em 81. E aí a gente tem, e o CONAMA, ele tem uma resolução, que é a 237, para licenciamento ambiental, que a gente tem 3 tipos de licença: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Para questões específicas de petróleo e gás, a resolução 23, ela nos traz 2 tipos de licença prévia. Uma licença prévia para perfuração e a outra licença prévia para produção, para pesquisa de viabilidade econômica de uma determinada jazida. Tá? De fato, assim, na teoria, para a gente entender o licenciamento ambiental, como é que funciona, não tem muita diferença, né? A licença prévia é o documento que eu tenho do órgão ambiental que me diz que aquele local é possível de ter uma atividade, é possível de se explorar. A licença de instalação é a licença que, após ter a licença prévia, cumprir os requisitos, eu vou estar autorizado, depois de um estudo de impacto ambiental, de porventura uma audiência pública para viabilizar a possibilidade daquela atividade pela comunidade, né? Porque isso a lei cuida muito, né? Pelo menos no papel ela cuida muito a participação popular. Talvez na prática essa participação popular seja um pouco falaciosa, mas ela cuida isso. E aí a licença de instalação é o momento em que eu vou lá e vou instalar as unidades, os sistemas, tudo que necessário para depois começar a operar, para depois começar a extrair, para depois começar a produção. Isso é uma coisa, né? Depois a gente tem toda a parte de licença para a indústria, para a refinaria, licença para o transporte, enfim. Então, e aí é feito pelos órgãos estaduais, já não é mais feito pelo IBAMA. Já é feito para a indústria em Santa Catarina, vai ser dada a licença pelo órgão ambiental de Santa Catarina, né? E aí dentro do órgão ambiental de Santa Catarina tem toda uma especificidade para ver, mas eu quero aqui em Itajaí, aqui, né? Tô só dando um exemplo assim para que vocês entendam. Aí não necessariamente vai ser na Fátima aqui de Itajaí, né? Então tem cada órgão estadual tem as suas questões, as suas normas internas que devem ser seguidas também. Bom, os instrumentos, né, alguns documentos, enfim, que eu preciso para a licença ambiental, né, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que na verdade é todo um estudo técnico que é feito de viabilidade daquela área. Depois tem que ter o relatório de impacto, esse relatório tem que ser muito claro, qualquer cidadão comum tem que entender, né? No estudo de impacto ambiental tem engenheiro, tem biólogo, tem várias áreas técnicas que estão lá trabalhando o estudo de impacto ambiental. Mas eu, que sou do direito, não entendo a linguagem deles, né? Muitas vezes. Então essa linguagem ela tem que ser simplificada, todo mundo tem que entender. A dona de casa tem que entender o relatório de impacto ambiental, isso é muito importante de falar. E aí tem outros, né, relatórios de controle ambiental, né, que todos têm que ser elaborados pelo empreendedor para falar da atividade de perfuração, riscos, o estudo de viabilidade ambiental, o relatório de avaliação ambiental, projetos de controle daí ambiental. Então, quer dizer, cada um tem sua especificidade, uns são mais simples, outros são mais complexos. E aí, se de repente vocês quiserem discutir um pouco melhor sobre isso, a gente pode falar em outro horário. Tem ali meu e-mail também, telefone, vocês podem entrar em contato comigo. Inclusive a gente está fazendo um grupo de estudos agora lá na Univale, então se vocês tiverem interesse em estar pesquisando e trabalhando nessa área, mesmo quem não é do direito, o grupo é transdisciplinar, a gente pode estar dando continuidade a essa palestra aqui hoje. Os documentos necessários. Cada licença, então, tem alguns documentos que são necessários para a licença. Se por um acaso um desses documentos não estiver correto, ou algum desses documentos não estiver no pedido,
a licença já vai ser negada, né? O que os órgãos fazem? Eles mandam de volta para o empreendedor, para que o empreendedor retifique, né, o seu pedido. Então, isso está tudo na resolução 23, acho que também não vale a pena a gente aprofundar muito, mas tem documentos específicos para a licença prévia de produção da pesquisa, para perfuração, para instalação e para operação, a gente também tem esses documentos. Aí vamos supor, né, que a indústria, a empresa, a Petrobras, enfim, fez tudo o que tinha que fazer, fez tudo correto, a gente tinha todas as licenças, os melhores técnicos do Brasil trabalhando com eles, e mesmo assim deu problema, mesmo assim deu uma explosão, mesmo assim teve vazamento, o que pode acontecer também. Quando a gente fala de direito ambiental e quando a gente fala das questões ambientais, a gente está falando de questões de risco. Então, não necessariamente a empresa tendo tomado todas as providências necessárias, o acidente ou algum dano não vai ocorrer, pode ocorrer. Bom, se isso ocorre, a gente tem formas de reparar esse dano. Na verdade, no direito, a gente tem 3 formas de responsabilidade. A responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. A responsabilidade penal, apesar da mídia fazer um auê nessa questão, ela é muito específica. Só vai ser responsabilizado criminalmente quem agiu com dolo, ou seja, quem teve a vontade de fazer o dano ambiental. Ah, professora Caroline, mas como é que eu vou saber isso? Quem teve a vontade de fazer ou não? Como é que eu vou avaliar isso se foi uma empresa? A gente vai avaliar se a empresa tinha todas as licenças, se a empresa estava com tudo certinho, né? Ah, ela estava com tudo certo, tinha ido um técnico há 3 dias atrás, ela tinha, enfim, tudo, né? Para que não acontecesse o problema, mesmo assim o problema ocorreu, né? Então, a responsabilidade seria, teria cometido crime? Não teria cometido crime, porque ela fez tudo certo. Aquilo foi algo que aconteceu fora da vontade dela. Então, ela nunca vai ser responsabilizada por crime ambiental, né? Isso é uma coisa que a gente confunde. Não é porque daqui a pouco aconteceu um dano que aquela empresa vai ter que ser responsabilizada por crime. Não, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala disso, né? Muitas ONGs, muitas vezes, acabam entrando fazendo representações para o Ministério Público, porque ela não pode entrar com uma ação crime, né? E, na realidade, o Ministério Público vai atrás, muitas vezes, e não necessariamente aquilo é crime ambiental. A responsabilidade administrativa corre um processo dentro do Estado, né? Então, a Fátima, dentro da sua estrutura, vai acabar responsabilizando alguém de forma administrativa. E a responsabilidade civil é aquela realmente para reparar o dano, né? O cara teve algum dano, morreram peixes, morreram a poluição do mar, poluição do rio, enfim, como que eu posso fazer para reparar esse dano? É importante dizer que essa responsabilidade civil ambiental, ela é uma responsabilidade objetiva. Não há necessidade de provar a culpa. Então, daí não interessa. Como no crime, diferente do crime, em que eu tinha que mostrar que aquela empresa teve a vontade de fazer aquele dano, na responsabilidade civil, não. Ela fez o dano, aconteceu algum dano, ela se responsabiliza de qualquer forma, independente da sua culpa. Ela pode não ter tido culpa nenhuma, ela vai se responsabilizar por isso. Essa é a teoria do risco, né, que a gente chama, e isso é muito comum no direito, né? Diferente das outras áreas do direito, em que se ele me causa algum mal, por exemplo, eu tenho que provar que ele fez isso, no direito ambiental isso não acontece. Se o dano aconteceu, aquele responsável vai ter que reparar. Basta que haja o quê? O dano em si e o nexo de causalidade, né? Eu não posso querer, por exemplo, que a Portonave se responsabilize por algo que aconteceu, sei lá, em Camboriú, e que não tem nada a ver, não teve nada a ver com a atividade dela, só para vocês entenderem, né? Então, quer dizer, só porque está perto ali, quer dizer que foi a Portonave que causou
determinado dano? Não, gente, não quer dizer isso. Eu tenho que ver se houve o nexo de causalidade entre a ação da atividade e o dano de fato. Se não houve essa ligação entre ação e atividade, não há o que se falar de dano, de responsabilidade daquela empresa. Né? Isso talvez seja uma das coisas que a gente mais tenha problema também quando se fala da questão ambiental. Por quê? Porque colocam todo mundo no mesmo barco, né? Ah, o navio estava importando mercadoria, isso já aconteceu comigo, aí tinham 56 empresas importando a mercadoria. Eu era advogada de algumas dessas empresas, não de todas. Bom, o navio explode. E aí, de quem é a responsabilidade? Minha, da empresa que estava trazendo a mercadoria para cá? Que nexo causal eu tenho com isso? Né? Então, quer dizer, é muito complexo isso dentro do direito ambiental. Né? Por que eu tenho que... Ah, mas a minha responsabilidade é solidária, eu assumir o risco. Mas, poxa, será que não teve... na verdade, a discussão se a culpa, que é sem culpa, seria do armador ou se seria minha. Né? Então, nesse sentido que a gente acaba trabalhando. Então, teoricamente, a responsabilidade é sem culpa e eu preciso provar o nexo de causalidade, que talvez seja a questão mais complexa dentro do direito. Só para encerrar, quase terminando, a responsabilidade civil, a reparação, ela pode ser in natura, ou seja, só para dar um exemplo básico, eu fui lá, cortei árvore, planto árvore, isso é muito difícil, essa reparação não é efetiva, por quê? Porque vamos supor que eu tenha cortado araucárias. A araucária demora 100 anos, no mínimo, eu acho, aí a gente tem, né, não é em 2 dias que ela vai se tornar adulta. Então, essa reparação in natura é muito difícil de acontecer. A indenização é o dinheiro. Eu fui lá, cortei as araucárias, né, ou aconteceu algum problema, eu vou lá e pago por isso. Qual é a dificuldade da indenização? Quanto que vale o meio ambiental? Quanto que vale a água limpa? Quanto que vale o peixe? Quanto que vale a árvore? Enfim, o solo, o subsolo, o ar. Não tem como mensurar isso, apesar da economia ambiental já estar trabalhando muito nessa questão, ainda é muito complicado. Então, a forma mais utilizada hoje é a compensação. Eu fui lá, causei um determinado dano, eu compenso esse dano, né? Auxiliando um parque ambiental, fazendo projetos de educação ambiental, enfim, tem N formas de compensação, até comprar coisas para órgãos estaduais, isso já aconteceu. Eu já participei de uma compensação ambiental, por exemplo, em que o sujeito ele tinha um avião no aeroporto de Porto Alegre, e um helicóptero, na verdade, estacionado no aeroporto de Porto Alegre, e ele tinha então que levantar o seu helicóptero uma vez por mês para fazer, junto com o batalhão de polícia ambiental, com a patrulha, enfim, a fiscalização de um determinado parque que a gente tinha lá. É uma forma de compensação que os operadores jurídicos encontraram para trabalhar isso. Bom, e o advogado ambiental? Você sabe, né? Eu não sei se aqui é da área, mas o advogado ambiental, o advogado, você sabe, né? Fica no seu gabinete, faz os seus processos, tem um perfil, é muito difícil a gente encontrar, existe, né? Principalmente nas universidades, os professores acabam fazendo mais isso, se envolvendo em extensão, se envolvendo em pesquisa, mas o advogado normalmente acaba trabalhando só com os seus processos, né? E aí eu tenho uma teoria que o advogado hoje, que quer trabalhar com a questão ambiental, ele tem que levantar do seu gabinete, sair de trás da sua mesa, ir a campo, né? Trabalhar junto com os técnicos, né? Colocar a bota, colocar o capacete e realmente estar vestindo a camisa e estar sempre junto com os técnicos. O advogado ambiental muitas vezes trabalha mais com os técnicos, biólogos, engenheiros, agrônomos, do que com os seus colegas advogados, né? Então é uma característica diferente e a gente tem que assumir isso, né? A gente tem que assumir essa postura um pouco diferenciada e deve ter a humildade de ter um enfoque transdisciplinar, de ver todas as áreas e de reconhecer que ele não é o centro das atenções. Eu sou da área jurídica, mas eu tenho que reconhecer que o direito, por muito tempo, isso está mudando recém agora, muitas vezes se colocou no pedestral, o direito era o direito, os operadores jurídicos olhavam para o seu pé, tentavam resolver as coisas, essas palavras nem são minhas, são de grandes pensadores do direito, e a gente não enxergava a sociedade que a gente tinha que regular, né? O papel do direito hoje tem que
mudar. E talvez a advocacia ambiental ela venha para tentar puxar um pouco isso, né? Para que a gente pare de achar que só as nossas leis ali são importantes, mas que a gente consiga realmente ligar essas leis com a prática, com a extensão, né? Para fazer com que elas realmente se tornem efetivas. É uma tarefa bem complicada, mas a gente, principalmente a gente que também está na universidade, a gente está por um idealismo, né? A gente acredita no mundo melhor e acredita nisso. Então, apesar de todas, muitas vezes, frustrações que a gente tem trabalhando na área ambiental, a gente acaba acreditando que a conciliação da questão econômica com o ambiental é possível e acaba tentando colocar isso um pouquinho na cabeça de todos os jovens aqui. Essa foi a bibliografia que eu utilizei para essa palestra. Se vocês quiserem, depois acho que isso vai ficar presente. E eu agradeço muito, desculpa, acho que passei um pouquinho do meu tempo, mas agradeço e espero ter podido colaborar com alguma coisa. Se vocês quiserem continuar essa discussão fora daqui, eu realmente estou à disposição. Muito obrigada.